Convidamos agora o palestrante João Carlos de Carli para a palestra O Agro na COP do Clima. João Carlos é engenheiro agrônomo pela Universidade de Brasília, UNB, pós-graduado em Ciências Jurídicas, especialização em Direito Ambiental e Recursos Hídricos pela Universidade Cândido Mendes, de Brasília. É funcionário da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. Atua nas áreas de biodiversidade, código florestal, florestas, licenciamento ambiental. É membro da delegação brasileira nas conferências das partes da Convenção Quadro da ONU sobre Mudanças Climáticas, COP. Com vocês, João Carlos de Carli. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite da Federação aqui de Minas, em nome do Dr. Rodrigo aqui, nosso colega antigo de trabalho, nossos colegas também na parte técnica, Ana, Guilherme, cadê o Carlos Alberto? Carlos Alberto tem quase a mesma idade que eu de sistema. Como foi dito aqui, sou engenheiro agrônomo, trabalho na CNA já fazem mais de 19 anos. Eu gosto de dizer que eu não fui treinado pela CNA. Eu gosto de dizer que eu fui forjado pela CNA. Porque no meu primeiro dia de reunião na CNA, me colocaram numa reunião do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Eu sozinho contra 18 ONGs. Então, vocês imaginam qual foi o batismo de fogo que aconteceu, de repente alguém da CNA está presente. E isso só foi me dando casca grossa para poder participar dessas reuniões que a gente participa. Eu sou da área de meio ambiente, hoje também estou na área ajudando o pessoal da Comissão do Norte, que é uma região riquíssima, com grande facilidade de expansão econômica, mas que o mundo tenta segurar ela para baixo. As pessoas esquecem que nessa região existem 22 a 23 milhões de brasileiros que moram lá e que gostariam de ser esquecidos pelo mundo, só que a gente tenta trabalhar para dizer que não. Então, o nosso trabalho na CNA é tentar fazer, no mínimo, igualar todas as regiões brasileiras. Na CNA, eu gosto de falar um pouco do nosso trabalho lá. Nós participamos de conselhos, comissões, grupos de trabalho, que nem eu falei, CONAMA, CNRH, que é de recursos hídricos, CONABIL, que é de biodiversidade, CEGEM, de acesso a recurso genético, e o engraçado é que os técnicos são poucos para a grande quantidade de pessoas de ONGs ou de governo que sempre tentam eu não gosto de dizer, mas trabalhar contra o setor agro. Às vezes, até o próprio poder público trabalha contra o agro. Então, nós buscamos sempre estar presentes em todas as discussões para tentar mostrar o lado do agro, que é o que eu vou tentar falar para vocês hoje aqui, qual foi a nossa participação. Eu não vou tentar falar de COP, o que significa. Assim, eu só vou dar um breve entendimento do que é COP, mas o que eu vou gostar de falar hoje aqui para vocês é a participação nossa em defesa do setor agropecuário lá em Katowice. Só para vocês entenderem a complexidade das coisas, abrindo um parênteses aqui, nós trabalhamos a nível de Brasil. Vocês têm sorte de trabalhar somente em Minas. Nós trabalhamos a nível de Brasil. Então, vocês imaginam, nós somos 27 mais problemas do que somente um Estado. Eu estava sentado aqui agora, discutindo pelo WhatsApp, com duas colegas nossas, tanto da Federação do Mato Grosso quanto do Mato Grosso do Sul, do projeto de lei 9950, que trata do uso do bioma Pantanal. Mas de uso não tem nada. É só restrição de uso do bioma Pantanal, que é um dos biomas mais preservados hoje do Brasil. Então, nosso trabalho é diário, é contínuo e sempre tentando apresentar em números e em fatos tudo aquilo que acontece em relação ao setor agropecuário. Que nem... Nossa, ficou grande. Muitas pessoas chegam, Copa do Clima. O que é a Copa do Clima? É um jeito da pessoa viajar, passear, se reunir, falar abobrinha. Qual a discussão que acontece? Mas a gente gosta de dizer primeiro como é que aconteceu a COP. A COP, como vocês podem ver, o nome dela é Convenção 4 das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, também conhecida como United Nations Framework Convention on Climate Change, que é aquele, quando você vai ver, normalmente, quando você vai ver notícia de jornal, eles adoram usar essa sigla, né? O UNFCCC. Então, é um tratado internacional resultante da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente,
e Desenvolvimento, realizado no Rio em 92. Essa reunião que teve em 1992 criou grandes desafios para nós conseguirmos apresentar o agro, porque é a partir daqui que começou a ter aquela marreta em cima de todos o sistema produtivo, na indústria também, no agro também, e sempre batendo. É muito fácil bater na indústria e bater no agro. Agora, bater na cidade, ninguém gosta de bater. E eu vou mostrar para vocês aqui um dos casos em relação a isso. Os países membros da Convenção reúnem-se periodicamente, anualmente, nas reuniões chamadas Conferência das Partes COP. COP também tem COP do clima, tem COP de biodiversidade, existem outras COPs também. Mas eu vou tratar hoje aqui só de COP do clima. Ano passado, nós tivemos 2 COPs, de biodiversidade e do clima. E nas 2 tinha alguém da CNA participando. Na biodiversidade, porque sempre tem alguém querendo dizer não derrubem nada porque você está destruindo a biodiversidade. Mas nunca dá a outra opção. Deixar em pé é fácil. Agora, cultivo, deixar ela em pé e pagar para quem está deixando ele em pé, que é o difícil. Esse tratado foi firmado por quase todos os países do mundo e tem como objetivo o equilíbrio da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera em níveis tais que evitem interferência no sistema climático. Algumas pessoas podem achar, lá vem o cara da CNA dizer que não existe mudança climática, que não existe essa questão de gases de efeito estufa, porque existem estudiosos que contestam esta afirmação. Eles não falam que não existe, mas eles falam que a forma que está acontecendo não é essa que está sendo dita. Existem pesquisadores que dizem, pesquisadores brasileiros também, que eles dizem o seguinte, porque quando você vê a curva de crescimento da temperatura, paralela a ela vai subindo a de concentração de gases de efeito estufa, CO2. Só que as pessoas têm a dúvida em relação a quem vem primeiro? Ovo ou galinha? Quem vem primeiro? É o carbono que está aumentando a temperatura, ou a temperatura está aumentando e está puxando o carbono junto com ele? Algumas pessoas dizem que a mudança climática é algo cíclico e que é natural. Outras pessoas dizem que não. Mas nós trabalhamos nessa premissa que a COP coloca, que é um fator causado pelo ser humano, pelo homem. Então, nessas reuniões, nós tentamos mostrar as formas que o agro está tentando desenvolver e mostrar a tecnologia para tentar diminuir essa questão de mudanças climáticas. Acordo de Paris, COP21. O Acordo de Paris é só para vocês entenderem, que às vezes a pessoa é complicado de você entender. Quando a gente pega aqui, voltando aqui, a Conferência das Nações Unidas, ela é uma conferência macro. É como se fosse, assim, para tentar vocês entenderem, a Constituição. E dentro da Constituição você cria outras leis, entre aspas, por favor. Uma delas, que a gente entra, que é de clima. E depois você entra também utilizando uma analogia, os decretos, que são os acordos. Nós temos Kyoto, que foi o anterior à COP de Paris, nós temos Paris. Então, eles tentam ir de forma mais explicativa dizer o que aquele guarda-chuva maior estava dizendo. O que o guarda-chuva falou, mudança climática. Então, cada um vai tentando diminuir para você tentar explicar. Quando você pega o texto da COP de Paris, é difícil de ler. É uma leitura dificílima, não é uma leitura fácil, parece que ela é sempre dúbia para você interpretar do jeito que você quer. Então, esse é o grande problema que nós enfrentamos, porque eu posso ter um entendimento, o Guilherme tem outro. Se tem 2 entendimentos, já é um problema. Se a Ana pensou em outra coisa, piorou. E o governo brasileiro tem que trabalhar em cima dessas interpretações. Aí que é o grande problema. Quem está no governo? A interpretação é feita em quem está no governo. Mas só para colocar aqui o Acordo de Paris, o compromisso ocorre no sentido de manter o aumento de temperatura global em menos de 2 graus Celsius, ou seja, não aumentar em 2 graus. Acima dos níveis pré-industriais e de envidar esforços para limitar o aumento de temperatura a 1,5 acima dos níveis pré-industriais. Então, eles tentam dizer, 2 graus é péssimo, vamos tentar colocar no 1,5, mas menos que isso é excelente. Aí todo mundo, mas 2 graus? 2 graus acontece só de eu sair de casa. Eu estou no meu quarto, vou para a cozinha, já aumentou 3 graus. Isso que é o difícil das pessoas entenderem, é essa mudança. As pessoas falam de aquecimento global.
Hoje já tem pessoas que falam de mudanças climáticas, que a grande questão é, em alguns locais vai esquentar muito, em outros locais vai esfriar muito. Então, por isso que se coloca de mudança climática. Vocês devem acompanhar na mídia, nos últimos 5 anos, Estados Unidos e Europa tiveram fortíssimas frentes frias congelando o país. Aí pessoas colocam, não está acontecendo mudança climática, não está acontecendo aquecimento global. Até o próprio Trump colocou lá, né? Cadê o aquecimento global? Se está tendo uma geada aqui gigantesca em Washington. Mas é isso que se diz, que é a mudança climática que está acontecendo. E isso é que é o problema. Que nem foi colocado, eu estava conversando com o Guilherme, em relação a plantio. Qual o problema que nós vamos sofrer? Se nós podemos plantar, vou colocar aqui, chutar, café. Você planta café até uma determinada temperatura, até uma determinada altura. Doutor Rodrigo, não deixa eu mentir, por favor. Você começa a trabalhar um pouco disso. Quando você começa a ter um problema climático, você tem que se adaptar e mudar de local. Se não me engano, a colega primeira começou a pensar nisso. É você se adaptar à mudança climática. E é isso que a gente tem que começar a trabalhar. E como é que você trabalha isso? Com tecnologia. A grande questão que nós temos que observar hoje para o produtor rural é tecnologia. E nós tentamos apresentar isso na COP de Mudanças Climáticas de Katowice. É extremamente importante nós entendermos o problema, o governo federal, com seus órgãos de pesquisa, entender e começar a trabalhar na adaptação do Brasil para isso. Quando a gente começa a trabalhar aqui, essa já foi colocado antes aqui, mas essas são as metas brasileiras de redução, menos 37% até 2025, 43% até 2030. E as NDCs, o que acontece? Isso aqui foi colocado na Acordo de Paris, e isso aqui embaixo em Marrakech, que foi na COP22. Como eu disse para vocês, ela sempre acontece. Colocar aqui, aumentar a participação da bioenergia sustentável para 18% da nossa matriz. Incrementar 5 milhões de hectares em sistema de integração lavoura, pecuária, floresta. Restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares de floresta. Restaurar 15 milhões de hectares de pastagem degradadas. Esqueceram, os mais antigos vão entender o que eu falei, mas esqueceram de combinar com os russos. Quem são os russos? Somos nós, os agricultores. O governo federal impôs isso aqui para o agro. Foi colocado aqui antes pelo colega, de que o IBAR, que é o Instituto Brasileiro de Árvores, aponta que existe mais ou menos 8 milhões de hectares de florestas plantadas, o IBGE coloca 9 milhões de hectares de florestas plantadas. A diferença de 1 milhão de hectares, isso não é nada. Não é nada para quem está em Brasília no ar-condicionado e está colocando isso no papel. Quando você coloca aqui que você vai fazer uma recuperação de 12 milhões de hectares de floresta, gente, nós demoramos o quê? 30 anos para conseguir colocar 8 a 9 milhões de hectares de floresta plantada? Isso tem um custo. Quem vai pagar por esse custo? Quando nós vamos recuperar 15 milhões de hectares em pastagem degradada, quem vai pagar a conta? O governo federal impôs uma NDC para nós pagarmos, não para a sociedade. O artigo 225 da Constituição diz que a coletividade tem que prestar pelo bem do meio ambiente. Aqui está tudo em cima da gente. E a sociedade, quando você começa a pedir, foi colocado também mais cedo, pagamento por serviço ambiental. A CNA está tentando fazer um trabalho agora sobre pagamento por serviço ambiental, de uma forma de você garantir a floresta em pé e receber um pouco de recurso por isso. Nós fizemos um seminário no ano passado, tratando desse assunto, agora em agosto vai fazer 1 ano, e já tem 9 meses que a gente está tentando trabalhar nisso. Vocês não imaginam a dificuldade que é você conseguir botar valor na floresta em pé. É caro. Se você botar soja, quanto você vai render? Milho, não sei, café. Mas quando você coloca a floresta em pé, para o bem da coletividade, o custo fica todo para o produtor rural. Tudo isso a gente tentou apresentar lá para a COP de Katowice. Não é fácil. As pessoas não querem ouvir. A sociedade, se você for tentar observar, nas nossas NDCs, você está vendo alguma coisa de cidade?
saneamento, captação de esgoto, lixo. Quando os municípios não conseguiram colocar o fim do lixão, fizeram uma lei para prorrogar. Para a gente, não. Para a gente só aumenta. Porque, fora isso aqui, nós temos a reserva legal e a área de preservação permanente. E isso aqui, eles não querem pagar pelo esse nosso ativo ambiental. Por quê? Porque eles dizem que, como está em lei, como nós somos obrigados, por lei, a deixar a PPI e a área de reserva legal, eles, no exterior, não querem pagar, porque vocês já são obrigados. Eu quero pagar pelo que vocês têm a mais. Ou seja, aquela porcentagem que você tem além da reserva legal ou aqueles metros que você tem além de área de preservação permanente. E, mesmo assim, é difícil. Foi dito aqui, anteriormente a mim também, sobre o Fundo da Amazônia. Existem milhões lá. Nós tentamos apresentar um projeto, que hoje eu vou falar um pouco para vocês aqui do projeto ABC Cerrado, do nosso Senar trabalha com eles também, extremamente importante, tecnologia de ponta sendo colocada, implementada, e nós tentamos vamos fazer o ABC Amazônia, ou seja, um trabalho de tecnificar o produtor rural que está naquela região, para receber tecnologia, para receber conhecimento. Resposta do governo passado. Esse a gente não conversou ainda, mas no governo passado, não, porque o Fundo da Amazônia é feito somente para preservar e conservar, não para trazer novas tecnologias. E é isso que a gente trabalha todo dia. Sempre recebendo um não para tentar mostrar. Porque o que a gente trabalha muito, e foi dito pelos colegas anteriores a mim aqui, nós temos que trabalhar para melhorar a tecnificação da propriedade rural, porque nós, intensificando tudo que nós temos dentro da propriedade rural, nós conseguimos ser mais sustentáveis. No ano passado, nós fizemos um seminário, porque nós queríamos fazer, aquilo que eu digo, é fácil de Brasília você fazer um documento e apresentar como sendo o retrato do que você quer apresentar. É fácil. Eu sinto com meia dúzia de pessoas e começo a dizer para todo mundo qual é o pensamento do setor agro. Mas nós trabalhamos num sistema piramidal, né, na CNA. A nossa base são os produtores rurais, depois sindicato, federação e, por último, lá em cima da base, a CNA. Então, nós chamamos vários produtores rurais, nós chamamos pessoas entendidas no assunto, técnico das federações, presidente de sindicato rural, para que nós pudéssemos fazer um posicionamento do setor agropecuário. Depois eu posso passar para vocês, vocês devem ter, provavelmente vocês têm, mas depois eu posso passar aqui para a federação para vocês terem posicionamento. Porque é mais ou menos isso que eu estou dizendo. É muito simples você dizer, como governo federal, o que o Brasil vai correr atrás. Mas é difícil botar nós para trabalharmos junto com eles. Então, nós pegamos o nosso position paper e entregamos para o ministro Marcondes, vulgo gaúcho. Pessoa extremamente competente e não tem ideologia. Ele é uma pessoa técnica. Aí as pessoas podem perguntar, por que a CNA está indo nas COPs? É caro, é caro. Só que é muito mais caro não ir. Em 2013, foi a primeira vez que eu fui numa COP, foi na Polônia, em Varsóvia. O ministro ele faz questão de dia sim, dia não, ter uma reunião fora do horário das negociações entre países, para sentar com os setores agrícola, industrial, comércio também está sempre presente, e ONGs. Então, a gente senta numa plateia que nem está aqui, normalmente tem 10 pessoas do sistema produtivo, o resto tudo são ONGs. Aí chegou uma hora e ele falou, olha, estamos aqui colocando o nosso documento aqui, que vamos trabalhar pelo desmatamento zero. Aí você olha assim, peraí, levantei o dedo, o senhor me permite falar, ministro? Primeiro perguntou quem eu era, quem eu representava, conversei com eles, estava a ministra Isabela Teixeira do lado, que eu já briguei muito durante muitos anos com a Isabela, tentei ser um calo no sapato dela, em muitas questões, e eu falei, desculpa, ministro, mas nós temos 2 leis no Brasil, uma que é o direito de propriedade, e a outra do Estatuto da Terra, que fala que se eu não utilizar minha propriedade, ela pode ser desapropriada.
Então, eu tenho duas leis no Brasil, duas leis federais no Brasil, que dizem que eu tenho que utilizar a propriedade. Houve um murmurinho na mesa, ele olhou para um lado, olhou, conversou, Isabela olhou para mim com cara feia, perguntou, isso é verdade? Ele falou, ele está certo, existem essas duas leis que dizem que eu posso, e que uma diz que eu posso, e outra diz que eu devo abrir áreas de produtividade da minha propriedade rural. Quando eu olho lá, como é que a gente faz? Ele falou, coloca desmatamento ilegal zero, porque é isso que a gente tem que trabalhar. Desmatamento ilegal zero. E foi assim que colocou no documento. Mandei um zap para o meu chefe, charado Rodrigo Justus, falei, acabei de pagar minha viagem para Polônia. Aí o pessoal, só por conta disso? Só isso. Quantos milhões de hectares nós conseguimos deixar para o uso do proprietário rural? E, a partir desse dia, começou-se a trabalhar fortemente em dizer desmatamento ilegal zero. E é isso que a gente tem que começar a trabalhar. Paralelo a isso, nós temos que trabalhar nos órgãos estaduais ambientais na questão do legal. Semanalmente, eu recebo reclamação de produtor rural de Goiás, Mato Grosso, que faz a solicitação de desmate ou de limpeza de pastagem, que demora 3 a 4 anos para ser liberada. Não tem empreendedor que consiga resistir a isso, ficar 3 ou 4 anos parado. E é uma questão que a gente tem que abrir uma conversa franca e rápida com os órgãos estaduais, porque se nós queremos batalhar em cima do nosso position paper, que fala do desmatamento ilegal zero, eles também têm que dar o apoio, porque não pode. 74% de todo o desmatamento que ocorreu, se não me engano, acho que no ano passado, dito pelo IBAMA, foi dentro de unidade de conservação, área indígena e áreas protegidas. 36%, 34% foi dentro de propriedades rurais. E eles não sabem o que é legal e o que é ilegal. Esse que é o grande problema. Agora, desse que está ilegal, e aquelas pessoas que solicitaram a abertura de novas áreas? São essas questões que nós estamos sempre presentes nessas reuniões, porque o ministro Marcondes, como exemplo, essa foi a última reunião dele, mudou agora, saiu semana passada, acho que o nome do novo ministro, mas o que a gente coloca é que ele, como técnico do MRE, ele não sabe disso, porque é dever ou do Ministério da Agricultura dizer, ou do Ministério do Meio Ambiente dizer, que são os órgãos técnicos de apoio para o ministro. O Ministério da Agricultura poucas vezes tem verba para mandar um técnico. O Ministério do Meio Ambiente manda 10 ou 12 técnicos. Então, vocês veem aí como é que é a balança em tentar fazer a defesa do setor agropecuário. No ano passado, em cima do programa ABC, nós conseguimos mandar, que é um programa do governo, que é do Banco Mundial, e muito disso, quem está fazendo a execução é o Senar. Nós perguntamos ao Banco Mundial, nós podemos, pelo projeto ABC, mandar pesquisadores para a COP de Katowice? Porque nós queremos mostrar o que o ABC está fazendo e tentar vender essa tecnologia para outros países. O Banco Mundial disse, ok, nós mandamos 5 técnicos, 3 da Embrapa e 2 do Ministério da Agricultura. Foi a maior delegação que já ocorreu da área de agricultura oficial brasileira. E foi aí que a gente começou a conseguir mudar a balança em relação à defesa do setor agropecuário dentro da COP. Porque nós, por mais que eu seja delegado, credenciado pelo governo brasileiro, eu não posso entrar dentro da sala de discussão. É a mesma coisa que eu ir no Congresso aqui lá em Brasília, lá na Câmara, no Senado, e eu querer entrar dentro do salão verde, dentro do salão azul ou do salão de votação da Câmara, para tentar conversar com os deputados. Não é permitido, eu fico do lado de fora. Ele sai, me pede informações e volta. Então, esse que é o nosso trabalho, de estar lá mostrando com números e dados e tudo aquilo que acontece. Em 2008, aí mostrar aqui um pouco aqui, eu já expliquei um pouco para vocês, mas a COP de Katowice, ela está fazendo um livro de regras. Aquilo que foi decidido daquelas NDCs, que foi dito dos 37%, etc., agora nós vamos ter que explicar como é que nós vamos chegar a essas metas. Lembra que eu disse para você que existe um acordo maior, que vai começando a mostrar as exemplificações.
Então, nós começamos a trabalhar em cima disso aqui, em cima do livro das regras. Nós queremos estar lá para dizer como é que nós vamos fazer a recuperação dessas áreas aqui. É extremamente importante quando você começa a tratar desse assunto. Nós somos parte da delegação oficial, que nem eu falei para vocês, foi a maior delegação da CNA, foi também nessa última. Nós acompanhamos as negociações de sites e eventos, para vocês entenderem. Lá é um evento que chega a ter 30 mil pessoas, em decorrer das 2 semanas, são 2 semanas de reunião, chega a 35 mil pessoas, de uma vez só chega na cidade, e você tem trabalhos tanto oficiais quanto sites e eventos, que são os trabalhos que ocorrem no entorno. O grande problema são nesses sites de eventos, que é lá que as ONGs começam a querer bater na gente. Então, a gente participa de reuniões, que nem essa aqui. Quando alguém começa a falar mal, a gente pede a palavra e fala, não, você não está falando correto, porque os dados oficiais, e a gente sempre trabalha com dados oficiais, os dados oficiais dizem que isso. 66% do Brasil ainda está de pé. Desses 66%, 25% está dentro da propriedade rural. Então, a gente começa a colocar todas essas porcentagens e dados oficiais da Embrapa para a gente começar a tentar diminuir a aversão à agricultura brasileira, ou o setor produtivo brasileiro, em relação a outros países, em relação às outras entidades. Nós fizemos, foi um trabalho gigantesco, position paper, fatos e mitos, tons de verde. Tom de Verde foi um documento que foi feito pela Embrapa, nós pegamos, é um livro, nós lemos todo esse livro e pegamos vários documentos, várias partes importantes e transformamos ele tanto no folder como no Fatos e Mitos. Participamos de um evento lá no Espaço Apex. Apex é a Agência de Desenvolvimento para Exportações do Brasil. Apex, porque as pessoas não entendem, mas quando você vai no pavilhão dos países, as pessoas estão lá para vender tecnologia. Não é para falar de diminuição de mudança climática, não. É para vender tecnologia. A gente foi no pavilhão da Nova Zelândia, eles estavam querendo vender para nós drones, softwares, para a gente fazer um melhor uso da propriedade rural, e quando você faz o melhor uso da propriedade rural, você diminui emissões. Ou seja, o pessoal lá está para vender tecnologia. No pavilhão da Polônia, a grande questão que eles estavam colocando lá é porque 80% de toda a energia da Polônia vem do carvão. E eles estão brigando para ir para 50%. 50% da energia da Polônia é de carvão. E eles estavam lá dizendo que carvão é bom. Lá tinham pilares cheios de carvão dentro, pilares transparentes, cheios de carvão, para dizer que o carvão é bom. Então, as pessoas estão lá para vender tecnologia. Então, nós fomos lá também. Então, vamos mostrar agora nossa tecnologia diferente. Nossa tecnologia é de uso sustentável da propriedade rural. E isso ninguém consegue fazer no mundo. Então, nós colocamos lá, apresentamos as NDCs na prática, o que está acontecendo, a problemática, aquilo que eu disse para vocês, recuperar 15 milhões de hectares de pastagem degradada, você não faz isso de um ano para o outro. Os juros é o mesmo. O custo é altíssimo. Para isso, você tem que comprar máquina ou alugar máquina. Você plantar 12 milhões de florestas plantadas, lembra que eu disse para vocês, hoje nós temos de 8 a 9, dependendo da fonte, 8 a 9 milhões de florestas plantadas de eucalipto, porque essa que dá dinheiro, eucalipto e pinos, que dando dinheiro, demorou 30 anos para chegar nesse patamar. Como é que a gente vai conseguir chegar agora com mais 12 milhões de hectares? Não tem Isso eu estou dizendo de eucalipto. Porque quando você vai em cima da parte genética de plantas nativas, não existe. Governança florestal e consolidação da agricultura sustentável do Brasil. Nós trabalhamos para mostrar a nossa agricultura sustentável, que ninguém tem no mundo reserva legal, ninguém tem no mundo área de preservação permanente. Eu fui convidado em 2016 para ir na maior feira de sustentabilidade do mundo, fica em Lyon, na França. A Comunidade Europeia fez um convite para a CNA, e a CNA pediu para que eu comparecesse lá. Numa dessas visitas que nós fizemos, eu fui numa fazenda de suinicultura, próxima a 20 quilômetros. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu achei engraçada é que não tinha uma árvore em pé. Não tinha. Aí eu cheguei e fiz a pergunta, desculpa, meu amigo, mas ali está passando um córrego ali embaixo, você não tem área de preservação permanente? Ele, não, para quê? Não, para você fazer o corredor ecológico. Ele olhou assim e falou, ela está quase brigando comigo ali,
Mas esse quem me disse foi um produtor francês. Ele falou, para quê? O produtor me disse, para quê? Eu falei, corredor de fluxo higiênico, para você fazer a questão de não deixar carreamento de sedimento para o rio. Ele falou, o problema não é meu. O produtor rural falou, o rio não é meu. Eu falei, então o que você faz em relação à proteção do rio? O pessoal da cidade me paga, porque eu vou deixar de produzir naquela área. Ok. Tudo bem. Gosto de adrenada, ele não tem legislação. Fiz a segunda pergunta, o que você faz com todo esse chorume que sai da sua suinicultura? Eu fiz aqui, um local para fazer a compostagem, para pegar um pouco do gás, e o chorume, que finalzinho lá, eu jogo na minha pastagem. Ele falou, que interessante, como é que você comprou isso? Eu falei, me deram. Quem te deu? A comunidade. Por quê? Porque eu ia jogar tudo no rio. Mas é proibido de jogar no rio. Não, aqui não tem essa proibição. Dito pelo produtor rural. Eu não conheço a legislação francesa. Ele falou, então o que você faz? Não, eles custearam para mim, eu pago a juro zero para fazer meu biodigestor. Que interessante. Juro zero, juro zero. E o que você faz com o gás? O gás eu jogo naquela máquina, era uma MAN adaptada, uma MAN diesel adaptada para usar o gás para gerar energia. Foi, como é que você faz a venda? Aí eu vendo a 29 centavos de euro o megawatt. Acho que mais ou menos isso. Megawatt, eu não entendo dessa área de energia. Você vende a 29 centavos vendo e compra a quanto? A 17. Ou seja, ele ganha 13 centavos de euro porque ele está vendendo energia. Ou seja, tudo a coletividade ajudou ele a fazer. É aquilo que eu coloco. No Brasil, não. O custo é todo nosso. Então, esse pensamento mundial é completamente diferente do pensamento que ocorre aqui no Brasil. Todo o custo ambiental fica nas costas do produtor rural e o benefício é da coletividade. Vocês querem dar esse trabalho para o produtor rural? Então, nos ajudem. Foi colocado aqui de crédito carbono. Crédito carbono acabou, porque não tem ninguém para pagar. O custo do carbono hoje é quase zero. Produtores rurais e suinicultores foram fazer o projeto não é biodigestor, mas é do crédito carbono, para receber crédito carbono. Quando você levava o projeto, são pouquíssimas pessoas que a ONU era credenciada para fazer só a validação do projeto, custava uma fortuna em euros. A pessoa fala, não, tem um erro aqui, faz de novo. Ok, voltava, corrigia, está aqui de novo. Não, você tem que pagar de novo pelo projeto. Tanto é que não deu certo. Umas 2 ou 3 ONGs que eu ouvi falar quebraram, porque eles iam no suinocultor, pagavam para o suinocultor para colocar o biodigestor dele, e ele falava, todo o crédito carbono que você receber é meu, tá certo? Suinocultor, tá bom. Tá bom. E o cara quebrou, porque ele botou o biodigestor e não recebeu os créditos prometidos para eles. Essa é a grande problemática que aconteceu. Objetivo da participação da SEMA-CNA na COP24. Fortalecer a marca CNA-Senar, porque uma coisa que a gente sempre apresentava é que a CNA é o legítimo representante do setor agropecuário brasileiro. Por lei, não tem o que dizer. E não pode dizer em relação ao Senar, que o nosso sistema é extremamente importante em relação aos cursos apresentados e tecnologias utilizadas. Buscar por parceiros e financiadores. Nós tivemos o contato com o ministro de Meio Ambiente de El Salvador, durante lá. Interessante é que ele é formado em agronomia na Exalc, então ele tinha um conhecimento bom do português. Nós conversamos, quando nós apresentamos para ele a ATEG, que é a nossa assistência técnica e gerencial, que o Senar faz, ele ficou louco. Falou, eu estou com tantos milhões de dólares, eu quero fazer esse sistema de ATEG de vocês aqui no El Salvador. E o Senar está tentando conversar com ele como é que pode ser feita essa transferência de tecnologia da ATEG do Senar para El Salvador. E conhecer ações de outros países e instituições frente à adaptação e mitigação para mudanças climáticas na agropecuária. Ou seja, é venda de tecnologia. Ou seja, qual foi o trabalho da CNA lá? Primeiro, mostrar os números do agro, e segundo, ver quais são as tecnologias adaptáveis ao Brasil que a gente pode trazer para cá. Mas nas conversas que nós tivemos lá em relação ao que nós temos de legislação ambiental brasileira e o que nós temos da ATEG e Senar, nós mostramos mais do que eles mostraram para a gente. Isso aqui eu falei aqui agora para vocês, que foi, nós falamos aqui,
fizemos um levantamento muito grande de informações, de dados. Os livros Tons de Verde, que é o Evaristo Miranda, quem puder ler, leia, porque ele pegou todos os dados do CAR, do Cadastro Ambiental Rural, e colocou em números para as pessoas conseguirem saber. Fizemos vídeos, todos traduzidos em inglês, para mostrar em forma clara e didática tudo aquilo que acontece. Para você ver, no governo passado, eu gosto de dizer governo passado e o novo governo, porque esse novo governo, pelo menos, a gente parou de apanhar. Antigamente, a gente só apanhava. Agora, pelo menos, eles estão ouvindo a gente. Não estou dizendo que vai aumentar ou diminuir alguma coisa, mas, pelo menos, estão ouvindo o setor. Quando nós mostramos todos os dados de sustentabilidade, nós fizemos uns 12 a 13 vídeos, cada um rápido, de 3 a 4 minutos, que era para ficar mostrando lá para todas as pessoas que passavam na frente do nosso stand, para mostrar a sustentabilidade. O Ministério do Meio Ambiente falou, não, eu só vou apresentar 3. Gente, mas a gente está mostrando aqui tudo aquilo que o pessoal gosta de bater no Brasil, nós estamos mostrando por números da Embrapa que não. Falei, não, só vamos mostrar 3. Os outros que mostraram lá eram batendo na gente. Então, o trabalho é árduo e a gente tenta trabalhar contra isso, contra pessoas que trabalham contra o agro. Por mais que todo mundo fala que quem está sustentando hoje o Brasil é o agro, mas quando a gente vai para Brasília, as pessoas não entendem o direito disso. Isso aqui é para tentar para você, são os documentos que nós fizemos para apresentar para o mundo. Poucas pessoas sabem em relação à reserva legal no Brasil, de 80%, 35% e 20%. O mito, esse aqui é o do fatos e mitos, né? Todo mundo fala que nós utilizamos 70% de toda a água do mundo, toda a água do Brasil, a irrigação, a agropecuária. Se você for pegar, se você então de um dia deixar de usar os 70%, você inunda todas as cidades, então, né? Se hoje o rio está correndo e a gente está tirando 70%, se você deixar de utilizar, pelo amor de Deus. O dado que ninguém informa é que nós utilizamos 70% da área água outorgável, que é diferente. O último dado da Embrapa que foi apresentado para a gente é que, se nós colocarmos todas as bacias, incluindo a bacia amazônica, mas a bacia amazônica ela puxa a curva para fora, nós utilizamos de toda a água 3% a 4%. Tirando a bacia amazônica é mais fácil, colocando a bacia amazônica é 4%. Aí a grande questão é, e aquela irrigação que não está outorgada? Aí é questão de fiscalização. Dados oficiais de governo são esses números. Então, a gente começou a colocar aqui áreas protegidas em relação a outros países produtores. Nós temos hoje quase 30%, os outros países ali a quantidade vai diminuindo. Em relação à proteção de área de preservação permanente, como é que os outros países trabalham em relação à área de preservação permanente, vocês podem ver aqui. Colocamos também a área ainda que pode ser utilizada pelo Brasil. Só perdemos aqui, se não me engano, acho que aqui é Sudão, se não me engano aqui. Mas eles não têm água. Nós temos terra e água. E nós colocamos aqui, se nós pegarmos toda a área protegida, dados da Embrapa em relação ao Cadastro Ambiental Rural, que coloca 66% de área ainda de vegetação nativa no Brasil. E já tivemos uma reunião na semana passada, junto com o Serviço Florestal Brasileiro, que a forma como o produtor rural fez o CAR, em alguns casos tiveram erros. Vou dar um exemplo. A pessoa falava, isso aqui é minha reserva legal, marcava no CAR. Mas ele esquecia de avisar que aquilo era vegetação nativa. Só o fato de não dizer que na vegetação nativa não computava como vegetação nativa. Dizia que tinha reserva legal, mas não que tinha vegetação em cima. Então, esses números podem mudar ainda. Mas nós pegamos esses dados, que são 66%, nós temos todos os 28 países da Comunidade Europeia e ainda mais 3,6 vezes a Noruega. Então, ninguém pode dizer que a gente não tem a sustentabilidade dentro do Brasil. Continuando os dados. Todos esses dados aqui foram apresentados em forma de folders, documentos. O Ministério do Meio Ambiente não contestou nenhum desses dados, que às vezes eles contestavam quando nós apresentamos. Eles observaram que a gente seguiu os dados oficiais do governo. Por isso que eu digo para vocês, é interessante ler esse livro Tons de Verde, do Evaristo Miranda. Tem pessoas que criticam. Tive uma pessoa lá da Universidade de Minas Gerais que criticou. Você não pode utilizar esse número, você tem que utilizar o da Universidade de Minas Gerais. Eu falei, não, desculpa, eu uso o dado oficial do governo. Na hora que os dados da Universidade Federal de Minas Gerais virar o dado oficial do governo, nós utilizamos esses dados. Mas, enquanto isso não acontecer, eu uso os dados oficiais do governo.
E aqui uma coisa interessante, quanto nós temos de área de vegetação nativa no Brasil e nos Estados Unidos. As pessoas gostam de bater na gente. Tentamos mostrar lá, que eu falei para vocês aqui, algumas questões em relação a trabalhos nossos aqui no Brasil. Programa de Agricultura de Baixo Carbono, o ABC, isso é um trabalho do Ministério da Agricultura, que o nosso CNA faz parte do trabalho junto com o Senar. Programa de Recuperação de Áreas Degradadas, PRADAN também, o ABC Cerrado e Projetos Biomas. Todos esses trabalhos aqui, a gente tenta mostrar um pouco da sustentabilidade. Uma coisa interessante do Projeto Biomas, o Projeto Biomas é um projeto da CNA. O que nós fizemos? Nós contratamos a Embrapa. Embrapa está aqui, tem mais 20 minutos. Embrapa está aqui para vocês um montante de dinheiro, por 20 milhões de reais, se eu não me engano. E nós queremos que vocês aumentem o componente arbóreo dentro da propriedade rural. Foi mais ou menos isso, assim, simplificando. Ou seja, eu quero que vocês me digam como colocar mais árvores dentro da propriedade rural. Aí a pessoa, como? Um exemplo, se você tiver uma árvore dentro de uma pastagem, na hora do sol de meio-dia, onde é que os bois vão estar? Embaixo da árvore. Aí a pessoa, mas o que isso é bom? Isso é bom porque você dá um conforto térmico para o animal, ele gasta menos energia tentando abaixar a temperatura dele, e essa energia, se ele economiza essa energia, se transforma em carne. Foi mais ou menos esse pensamento, sim, falando de forma bem simplificada. Então, nós fizemos esse trabalho hoje já foi apresentado para o Ministério Público Federal, principalmente da região do Amazonas, todos os 7 estados, porque nós mostramos como tentar fazer uso da propriedade rural neste formato. O Ministério Público adorou a ideia, até pensou em ajudar, mas falou, não, calma, Ministério Público, a gente está se conhecendo ainda, não vamos dar a mão ainda não. Mas para mostrar para vocês dessa situação do Projeto Biomas. O Projeto Biomas virou mais um filho agora. Nós apresentamos para o secretário de Meio Ambiente do Estado do Amazonas. Por quê? Porque, primeiro, o Estado tem que estar disposto a querer trabalhar em conjunto. Não é todo secretário de Meio Ambiente que gosta de trabalhar em conjunto com o setor agropecuário. Nós mostramos para ele, olha, nós temos aqui um projeto de simplificar o PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental. Como? Nós mostramos, o Projeto Biomas, ele mostra lá, de uma forma bem clara, vou dar um exemplo do cerrado, formas de degradação do cerrado e os estágios que ele deveria estar se seguir certos tipos de tecnologia. Então, é como se fosse um gráfico, e a gente apresenta. E como é que você simplifica? Aí é que ela tem que ter a confiança do órgão estadual, produtor rural, porque isso vai virar um documento oficial. Se o produtor rural mentir, ele está lascado. E qual a parte do serviço do secretário de Meio Ambiente? Ele vai ter que aceitar aquilo que o produtor rural disse. Então, ele diz, minha propriedade rural está nesse formato de degradação. Eu clico. Tá. Aí ele vai me dizer as formas que eu tenho de recuperar e como é que vai ter que estar recuperado com o passar dos anos. A partir do momento que eu concordar com aquilo que foi apresentado, eu clico novamente, ok, e isso vira um documento. Esse documento, ao final, ele é aceito pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente e é daquele jeito que o produtor rural vai ter que fazer a recuperação ambiental da propriedade rural dele. Simples. É isso que a gente quer. A gente não quer menos ou mais, a gente quer que seja simples. Estamos na 3ª reunião, está andando muito bem, já mostramos para o Ministério Público do Estado do Amazonas, por isso que nós utilizamos o Amazonas, porque o promotor do Estado do Amazonas está querendo conversar muito com o setor agro. E ele cansou de ficar batendo. Ele falou, não, eu quero conversar com vocês, porque bater não está adiantando. Junto com o secretário Tavaneira, que é o secretário do Meio Ambiente do Amazonas. E estamos andando com isso. O interessante é que o WhatsApp é uma coisa maravilhosa, né? Tem gente que faz para coisa errada, mas tem coisa boa. Os técnicos da Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Amazonas mandaram para os outros colegas de Secretaria Estadual de outros estados esse projeto que a gente apresentou lá na COP, que está virando esse PRA. Goiás já quer fazer, Mato Grosso já quer fazer, a Ana outro dia cutucou a gente, eu quero trazer para Minas Gerais. Só que a gente está utilizando, a gente está querendo fechar. Esse ano ainda, Boca do Acre, que é uma região problemática em relação à pecuária e desmatamento, para fazer recuperação. Que Boca do Acre, mais que fala Boca do Acre, mas fica no Amazonas.
e está caminhando. Se nós conseguirmos levar isso para outros estados, gente, isso é alegria. Participação em diversos painéis no Estado do Brasil, eu tenho 16 minutos, com participação de representantes de entidades internacionais, governança florestal, tudo isso aqui foi discutido dentro da Apex Brasil, governança florestal, gestão do desmatamento legal e ilegal, que é aquela grande biga que a gente coloca, implicações para a agricultura brasileira, a consolidação da agricultura sustentável no Brasil, as NDCs na prática, porque dizer é fácil, colocar na prática é difícil. As propostas do governo, as perspectivas do setor privado, lançamento do programa de investimento em florestas, que é o FIP Paisagem, que é um dos trabalhos que a gente está fazendo junto com o projeto Biomas e junto com o PRA simplificado, de gestão integrada da paisagem no ambiente rural. Uma coisa interessante, aqui é o Dr. Munir, o ruim que, como é esse de LED aqui, eu não consigo ver, mas esse aqui é o Munir, esse é da Argentina, da Itália, se não me engano, essa é da Nova Zelândia, não me lembro, e esse é dos Estados Unidos. São produtos, nós sentamos numa mesa com todos os representantes desses produtores rurais no mundo para mostrar a nossa tecnologia, a nossa legislação ambiental e pedir para eles conversarem conosco. O dos Estados Unidos e da Nova Zelândia, quando chegaram para a gente assim, falou, como é que é? Vocês com esses números aqui apanham desse tanto? Números oficiais, antes que alguém brigue comigo. Aí eu falei, sim. Rapaz, eu com muito menos que isso aqui, apoio muito menos que vocês. E isso foi demonstrado quando nós sentamos com todas essas pessoas. Ali está o doutor Munir, que é o presidente da Comissão Nacional do Meio Ambiente da Amazônia, ele é presidente da Federação da Agricultura do Estado do Amazonas, da CNA, desculpa, Comissão Nacional do Meio Ambiente da CNA, ele é o presidente da Federação da Agricultura do Estado do Amazonas. Nós fizemos essa apresentação de todos esses dados que a gente está mostrando para vocês aqui, nós conversamos com técnicos, tanto técnicos de governo, quanto com essas pessoas que estavam no mundo. Esses são os últimos 2 dados que foram apresentados, que isso aqui a gente tenta mostrar os números que estão acontecendo. Quando o pessoal fala de desmatamento, houve, sim, uma redução gigantesca no desmatamento da Amazônia. Por fiscalização, sim, e por estrangulamento também. Agora, a grande questão é você distinguir o que é legal e o que é ilegal. Mesma coisa no Cerrado. Hoje todo mundo critica. O Cerrado, não sei o quê, Cerrado para lá. Falei, gente, ou a coletividade compra as áreas para que ela continue no formato, no status quo que ela está hoje, ou tem uma legislação que me obriga, que é o GUT e o GE. Senão, o INCRA vai em cima da minha propriedade. Então, são 2 trabalhos que a gente tenta demonstrar que falam, está acontecendo, temos que conversar, porque isso está ficando muito pesado nas costas do produtor rural. Temos que conversar. Esse aqui é o plano ABC. Por mais que fosse duro as NDCs brasileiras, tentamos trabalhar em cima delas. Isso aqui é um projeto do Ministério da Agricultura e o Senar, que é o nosso sistema S, junto com a TEG, está trabalhando. Então, por exemplo, esses dados foram divulgados no evento COP. Então, nós colocamos lá. Recuperação de pastagem degradada, 15 milhões de hectares. Já alcançamos 70%. Integração lavoura, pecuária, floresta, 4 milhões de hectares. Nós já passamos em 146%. Sistema de plantio direto, que era 8 milhões, 125%. Ou seja, era para ser 8 milhões, já passamos para quase 10 milhões de hectares. Fixação biológica de nitrogênio, 5,5 milhões de hectares. Já chegamos a quase 10 milhões. Florestas plantadas, 3 milhões de hectares, que foi nesse projeto, está o compromisso do projeto. Já chegamos a 1,1. Tratamento de dejetos animais, está lá embaixo com 39% ainda. Mas estamos andando. Segundo o Ministério da Agricultura, quando você pega tudo isso e enumera como carbono evitado, as metas brasileiras já foram atingidas. Antes do tempo. Então, mostrar para o produtor rural que pasto degradado não é bom para ele, nem para a coletividade. O bom é assim. Agora, você não consegue isso de um dia para o outro. Mesma coisa, plantio direto. Você tem que fazer um trabalho, que nem aquela pessoa que quer fazer agricultura orgânica, você demora, se não me engano, 5 a 6 anos para você conseguir migrar de uma produção para outra. E é isso que tem que ficar claro. Não é tão simples como as pessoas acham, que no estalar de dedos
Numa indústria pode até ser. Se muda uma máquina, alguma coisa, é muito mais simples. É caro, mas é mais simples. Aqui, não. O que esperamos da COP? Garantir que a sustentabilidade seja um diferencial competitivo. A gente quer mostrar o seguinte: se vocês querem que nós sejamos sustentáveis, ou mais até que os outros, dê um diferencial no preço. Porque eles só querem bater na gente. Por mais que a gente mostre os números, eles só querem diminuir o que querem comprar do Brasil. Garantir as ações empreendidas. É o que a gente fala, reserva legal e APP. São antigos? São. Mas a gente quer que essas duas linhas da lei sejam aceitas pelo mundo como ações efetivas do produtor rural, não porque é lei. Responsabilidade comuns, mas diferenciadas. É complicado falar, mas que seja para todo mundo, mas em determinados casos você faça um pensamento daquele assunto. Tentando falar. Pagamento por serviço ambiental. É aquilo que eu disse para vocês. É caro. Como vamos trabalhar? Eu fui numa reunião, tem 20 dias, no Mato Grosso, lá na SEMA do Mato Grosso, para tratar sobre um pagamento por serviço ambiental. Foi dito lá, porque eu vou repassar para vocês o que me disseram lá, que no desastre que vocês tiveram aqui em Mariana, pelo que eu entendi, uma entidade foi criada pela Vale para gerir o fundo que foi apresentado, e eles, neste fundo, tentaram fazer o pagamento por serviço ambiental a produtores rurais da região. Quando foram tentar fazer o pagamento por serviço ambiental, o governo do Estado tentou pegar o ICMS desse dinheiro. Qual é o fim? Não é o meio ambiente, o fim é ajudar todo mundo, quer pegar ICMS. Pode ser até que a lei obrigue, então o problema é a lei. Mas aconteceu esse problema. Não pode, gente. A gente tem que trabalhar nisso. Já fomos convidados pela assessoria legislativa do Senado a fazer um projeto de lei no Senado para tratar sobre PSA. Segundo o técnico, me mandou hoje de manhã o documento para analisar. Já passei para alguns colegas de algumas ONGs que trabalham com PSA, passei também para esse colega da SEMA do Mato Grosso, para a gente, num conjunto, tentar fazer um documento sobre pagamento do serviço ambiental que ande. E agricultura climaticamente inteligente, é aquele negócio que a gente fazia adaptação da agricultura em relação ao clima, tentar colocar mais tecnologia dentro da atividade agropecuária. Este ano teve aquela confusão em relação a onde vai ser a COP, porque o Brasil retirou a proposta de aceitar. Nós achamos que foi um erro, deveria ser no Brasil, mas a COP25 vai ser em Santiago e nós vamos estar lá representando o produtor rural novamente, com dados oficiais. Nós estamos trabalhando com a Embrapa em relação a números mais atuais, em relação ao cadastro ambiental rural, em relação a outros números que existem. Estamos trabalhando com o Ministério das Relações Exteriores, com o novo embaixador que assumiu agora há pouco tempo em relação à apresentação desses dados, e nós vamos estar lá presentes. Essa aqui foi a delegação da CNA, o bonitão da direita sou eu, pelo menos minha mãe diz assim, o meu colega do Senar, que é o Matheus, doutor Munir, como o chefe da nossa delegação, e a nossa colega Bárbara, que trabalha na parte internacional, trabalha nesses acordos internacionais, que a CNA também participa muito nessas reuniões internacionais, nos acompanhou lá em Katowice. Isso, eu falei. E também presidente da Comissão Nacional de Desenvolvimento da Região Norte. Doutor Muniz, só lembrando, é presidente da Comissão Nacional do Meio Ambiente, da CNA, presidente da Comissão Nacional de Desenvolvimento da Região Norte do Brasil, porque ele é amazônidas, e também é diretor da CNA, diretor de finanças da CNA e presidente da Federação da Agricultura do Estado do Amazonas. Então, ele tem um conhecimento muito forte em relação a essa questão ambiental. E nós estivemos lá presente, e, se Deus quiser, nós vamos estar presentes novamente. Espero que com mais pessoas até, com os colegas também da Embrapa, novamente, do Ministério da Agricultura, para que a gente consiga trabalhar dentro dos fóruns internacionais. Meu nome é João Carlos De Carli, sou assessor técnico da CNA. Aqui estão meus contatos, meu e-mail, para quem quiser conversar comigo lá na CNA. Agradeço o convite novamente. Estamos à disposição sempre que quiser tratar de qualquer assunto na área ambiental, que é o que nós trabalhamos. A parte de meio ambiente da CNA é uma das áreas técnicas maiores da CNA. Nós temos o econômico, com o maior número de pessoas, e, em segundo, vem a questão de sustentabilidade,
que trabalhamos o Nelson Nenias como coordenador de área, eu na parte de questão ambiental e o Gustavo Goretti na parte de recursos hídricos. Muito obrigado, estou à disposição aqui. Muito obrigado a todos. Agradecemos ao João Carlos. Lembrando, agora começaremos o debate. Quem quiser fazer perguntas, dentro da pasta laranja, tem um papel para fazer perguntas e entregar às recepcionistas. O certificado de participação do seminário será enviado por e-mail no dia seguinte. Então, neste momento, iniciaremos o debate. Convidamos os palestrantes do período da manhã, todos, por favor, a subir ao palco. E também Enio Rezende de Souza, que será o mediador, para subir ao palco. Bom dia a todos. Eu queria, como mediador desse debate, agradecer à FAENG pelo honroso convite de estar aqui presente nesse seminário, que é um seminário que nós acompanhamos desde o início, sempre muito exitoso, sempre com temas altamente relevantes. E esse ano, mais uma vez, com um tema muito instigante, que é a questão das mudanças climáticas. Eu também aproveito para cumprimentar os palestrantes, a Morjana, o Júnior, o Harrison e o João Carlos, pelas excelentes palestras que foram feitas. É interessante que tivemos aqui uma bela contextualização da questão das mudanças climáticas pela Morjana, o Júnior também agregou informações importantes de oportunidades sobre essa contextualização que nos foi feita. O Harrison trouxe um exemplo claro, concreto, de uma ação do setor agropecuário, eu poderia dizer, industrial, agroindustrial, que foi a questão da siderurgia sustentável. E, finalizando, o João Carlos nos trouxe aqui excelentes informações, excelentes abordagens. Eu acho que ele trouxe o foco para esse seminário, que eu acho que já que a gente está, então, aqui na casa da FAENG, eu também sou agrônomo, seu colega, engenheiro agrônomo, e nesse ambiente agro-silvopastoril, que nós estamos. Então, acho que esse foco foi muito bem dado pelo João Carlos, e mostrando a importância do setor agro-silvopastoril, da grande importância que nós temos. E eu me permito apenas fazer um pequeno parênteses, antes da gente abrir aqui a leitura das perguntas que foram formuladas. Até para aquecer o debate aqui. Eu lembro que o setor agro-silvopastoril, as propriedades rurais, elas respondem ao que o Júnior colocou lá, que são aquelas 3 ações importantes das mudanças climáticas: a mitigação, a adaptação e a preservação. Então, nós temos assim a importância do setor agropecuário. Ele tem essa grande relevância por atuar em todas essas 3 frentes, de ter uma característica muito relevante que eu chamo a atenção, João Carlos, que é a questão geográfica. Em Minas Gerais, por exemplo, quase que 3/4 do território mineiro é ocupado por áreas rurais. Então, geograficamente, o setor agropecuário tem uma relevância muito grande. E a principal, talvez, que é a qualitativa,
né? Nós somos uma atividade que pode atuar nessas 3 ações, que é a mitigação, a adaptação e a preservação. Lembrando que as propriedades rurais, elas possuem, ela pode atuar tanto nas áreas legalmente protegidas, APPs e reserva legal, como também nas áreas produtivas, né? Então, eu acho que é muito importante, é palpitante, eu diria, a importância do setor agropecuário na questão das mudanças climáticas. Mas o importante, esse debate é com vocês, né, que o público, e eu vou aqui, então, ler as perguntas que foram transmitidas aos palestrantes. A primeira aqui é a Morjana, a pergunta é do Tariq Tanuri, ele é da Codeplar, UFMG. A pergunta é a seguinte, Morjana: a agricultura familiar e a agricultura patronal, né, o agronegócio, respondem de maneira diferente aos impactos das mudanças climáticas? É uma pergunta. Se a agricultura familiar e a agricultura, o grande agricultor, respondem de maneira diferente aos impactos das mudanças climáticas. Se sim, a FEAM possui algum plano de ação direcionado à agricultura familiar? Bom, muito obrigada pela pergunta. Na verdade, a gente pode falar que elas respondem em termos de dimensões diferentes, né? Enquanto a gente está falando da agricultura, do agronegócio, que tem produções de grande porte, né? Então, em termos de dimensão, os impactos vão ser contabilizados de forma diferente. Mas não diferem entre si em questão de tipo de impacto, já que a origem do negócio, né, da produção, é a mesma. Então, vai divergir em termos de impacto. Na verdade, não. A FEAM, por enquanto, ela não possui um plano de ação dentro da FEAM, direcionado para a agricultura familiar, mas dentro do sistema como um todo, a gente tem, sim, a promoção, os incentivos que você pode encontrar no IEF e na própria SEMAD. Dentro da FEAM, a parte de agricultura, ela é tratada basicamente dentro do Plano de Energia e Mudanças Climáticas, com as ações que eu pontuei aqui mais cedo, né? Então, a gente poderia citar como exemplo a agroecologia e o incentivo à agricultura orgânica, né? Então, essas são as 2 principais ações que a FEAM hoje tem, né, no sentido de promover incentivos para uma produção em escala menor. Aí, qual que é a outra pergunta? Não, seria isso. Não, acho que está respondido. Qualquer dúvida, também estou à disposição por e-mail. Bem, existem aqui perguntas direcionadas a todos os palestrantes. Eu vou procurar, então, alterar entre eles. Essa pergunta aqui foi direcionada ao João Carlos e foi feita pelo Ludgero, que é um colega do IEF, aposentado, né? A pergunta é o seguinte: a operacionalização, se você discorresse sobre a operacionalização das metas da CNA-COP, né? E falar, estou entendendo aqui, se tem algumas metas para Minas Gerais ou regiões. Primeira, desculpa que eu falei 1 hora e não tinha bebido água. Agora que eu estou sentindo. Primeiro, as metas não são da CNA. As metas são metas brasileiras. Elas foram apresentadas pelo governo brasileiro. A operacionalização é aquilo que a gente está tentando fazer. Aquela brincadeira que eu fiz no início. Primeiro, tem que concordar com os russos. Nós éramos russos. Quando apresentaram as metas, e são metas muito ambiciosas para o produtor rural brasileiro, nós tentamos trabalhar com isso. O custo é alto, só que o produtor rural entendeu, porque como é que você consegue convencer o produtor rural? Eu vou falar com um produtor rural aqui também, que sou de família de produtor rural, então é difícil convencer um produtor rural. Você tem que mostrar por A mais B que aquela tecnologia que você está apresentando para melhorar a produção dele é muito boa. O técnico tem que ter uma apresentação muito coerente para o produtor rural, e o produtor rural tem que ter uma confiabilidade naquele técnico que está apresentando aquela tecnologia. E esse é o trabalho da TEG, que é Assistência Técnica Gerencial.
A assistência técnica gerencial, o trabalho dela é diferenciado. Quando você vai fazer uma assistência técnica, normalmente é no início de cultivo, final de cultivo, mais ou menos assim, bem simplesmente falando. Ou seja, é da produção naquela safra. A TEG não. Ela faz o gerenciamento da propriedade rural. Ela vai lá e ela mostra por A mais B. Por exemplo, a pessoa está numa região e ele quer fazer pecuária de corte. A pessoa vai dizer, olha, para a sua região, pecuária de corte não é boa, porque eu estou mostrando para você o que está acontecendo no contexto fora da sua propriedade. Para você é pecuária de leite. Se a pessoa concordar, a TEG vai lá e dá todo o apoio gerencial da propriedade rural. Se ele não concordar, ele continua aqueles cursos básicos que o Senar dá para todo produtor rural. Mas a TEG não, aí ele vai trabalhar junto no desenvolvimento da propriedade rural dele. Quando você trabalha o gerenciamento da propriedade rural, obrigatoriamente você tem que entrar no campo ambiental. Porque de nada adianta você estar 100% correto na parte de produção se um pedaço da sua propriedade está errado, que é o parte ambiental. Então, quando você faz a TEG, você tenta fazer todo esse contexto da propriedade rural. E é por isso que nós estamos trabalhando em cima dessas metas, que eu mostrei os números aqui do programa ABC, e a gente está tentando fazer agora a agricultura baixo carbono também para a região da Amazônia. Quando a gente começa a mostrar para o produtor rural que você está naquele tripé da sustentabilidade, na parte econômica, social e ambiental, você está mostrando para o produtor rural e para a sociedade que aquela propriedade rural está ajudando a atingir aquelas metas. Em relação a Minas Gerais, isso vem junto, trabalha junto. Se você melhorar a qualidade da pastagem daqui da região de Minas, se você melhorar a questão do uso do solo na região de Minas, você está se adequando a todas essas metas apresentadas. E lembre que não são nossas. Não são nossas produtor rural. Somos nossas como coletividade. Abrindo um pouco aqui, aquilo que eu disse. Precisamos também que se coloquem metas para as áreas urbanas, que é para mostrar o custo que é de você conseguir se adequar a essas metas. Eu não sei se... Porque estava muito simples a pergunta, eu tentei ampliar um pouco para tentar mostrar como é que a gente tenta fazer a operacionalização das metas. É trabalhando, botando tecnologia, mostrando para o produtor rural que ele, se adequando à legislação ambiental nesse formato que a gente apresenta, ele também pode melhorar o ganho de produtividade na propriedade rural. Obrigado, João Carlos. Tem uma pergunta aqui que está direcionada ao Harrison, ao João e à Morjana, mas eu acredito também que o Júnior pode estar participando, Júnior, que é de Eduardo Coutinho, da DESA, UFMG, e ele diz o seguinte: é evidente que o Brasil não deve repetir o mesmo erro de países europeus que devastaram suas florestas. Gentileza fazer uma diferenciação entre o setor agro de pequenos e médios proprietários e a situação dos gigantes produtores que atuam no Brasil. Quem gostaria de começar aí? Isso é uma coisa complicada da gente falar. Porque as pessoas não acreditam, mas a CNA também faz a defesa do pequeno agricultor. A nossa grande arrecadação é o pequeno produtor. Então, mente quem diz que a CNA só representa os grandes. Não, nós representamos todos. Mas também é errado você dizer que um polui mais do que o outro. O que é mais poluente? Você ter 1.000 hectares com um proprietário ou você ter 100 proprietários com 1 hectare? Se você colocar essa conta, a quantidade de pessoas e uso da terra você colocar essas pequenas propriedades rurais em conjunto, o impacto delas é muito grande. Tanto é que um estudo foi apresentado ainda no governo Mink, que os maiores matamentos eram assentamentos. Nós contestamos. Falou, não é assim que você faz um cálculo. Mas quando você analisa como área, como um todo, a busca para você diminuir a questão do impacto é com tecnologia. O grande impacto que nós temos hoje nas propriedades rurais são aquelas propriedades rurais que estão usando pouca tecnologia. E a tecnologia tem que ser usada, e o produtor rural tem que recebê-la da forma mais aberta possível. Melhoria de pastagem, melhoria de área, plantio direto, ILPF, agricultura orgânica,
CNA também, nós falamos que a CNA é como se fosse um pai que tem vários filhos. Nós temos um filho que é agricultura convencional, um filho que é agricultura orgânica, um filho que é agricultura agrofloresta, e a gente coloca assim, todos os meus filhos são iguais perante ao pai. Eu nunca vou dizer que um é melhor do que o outro, porque meus filhos são todos iguais. Mas nós trabalhamos também dentro da CNA na relação de agricultura orgânica. É um nicho de mercado? Sim, um nicho muito bom de mercado. Mas que, se você for tentar fazer o que pessoas pensam em transformar toda a agricultura brasileira em agricultura orgânica, você vai quebrar todos os agricultores orgânicos. Porque o custo vai ser maior para a população e isso vai trazer um problema para o produtor rural. Só na mesma linha de raciocínio ali do João, o projeto, por exemplo, Siderurgia Sustentável, ao qual nós somos executores, que a tecnologia, como eu mencionei, é da UFV. O PNUD faz a gestão financeira. A gestão técnica é feita pelo Ministério do Meio Ambiente. Então, essa tecnologia, propriamente dita, ela é voltada para pequeno e médio produtor. É aquele produtor que ele, vamos dizer, ele precisa de ter, ele é deficiente na parte de gestão, ele é deficiente na parte de planejamento, e, principalmente, nós somamos assim com outras instituições parceiras para levar essa tecnologia, tá certo? Assim como também tem a Mater e outras entidades que estão apoiando e acreditam no trabalho nesse projeto, né, de estreitar o caminho aí do produtor para ele ter acesso. Então, quando a gente fala de pequeno e médio produtor, existem alguns produtos que são frutos também do projeto, que é essa distribuição do que é pequeno, o que é médio, o que é grande, porque isso é muito relativo quando a gente leva em consideração o valor agregado à terra, né? Então, tem regiões que o custo de aquisição da terra é maior, então um pequeno é um termo muito relativo em determinada região, mas nós estamos aí atendendo, como o João disse, a todos igualmente, tá certo? Procurando aí tá apoiando o dia a dia, o planejamento, levando a tecnologia que tem consolidada para o produtor que precisa dela. E para continuar, eu acredito que, sob o ponto de vista de abordagem, há algumas diferenças, mas, de fato, precisa se compreender, né, na sintaxe como chegar a todos esses tipos de produtores, mas, no final das contas, o que importa é esse trabalho que está sendo realizado de maneira constante, para projetá-los, né? Talvez os pequenos precisem de mais apoio para compreender essas questões e internalizar, mas os grandes também precisam de apoio, sob o ponto de vista político, para construir novas estratégias, né? Eu acho que são abordagens diferentes que têm que estar findadas no mesmo objetivo. Obrigado. Assim, pois não, Angela. Não, só para poder complementar, em relação, novamente, àquela minha primeira fala em relação às proporções, né? As metas estão aí para o setor como um todo, então, realmente, não tem essa diferenciação entre pequeno, médio e grande, porém, a gente acredita que a gente tem que cada produtor tem que assumir a sua parcela de acordo com a sua proporção de impacto. Como o Júnior mostrou aqui muito bem, o produtor pequeno provavelmente vai precisar de um apoio mais consolidado, né, de uma forma mais direcionada para ele conseguir cumprir, né, todas essas metas, todos esses objetivos findados em termos de âmbito nacional e internacional, e enquanto o agricultor de grande porte, da mesma forma, né, às vezes nem tanto a questão como o João Carlos falou, a questão de ser caro, né, as ações. Hoje a gente tem diversos recursos de fundos internacionais que estão aí abertos para poderem receber propostas, né, não é só um fundo, são diversos. Eu citei 3, o João Carlos citou mais 3, então a questão toda é a apresentação de projetos. Só para poder citar um exemplo que eu estava comentando com o João Carlos mais cedo, só com a parceria entre o BDMG e a AFD, eu não vou saber de cabeça aqui o valor da linha de crédito que ele propôs. Aqui eu estou falando, fugindo um pouquinho do setor, mas só para dar um exemplo da questão de fundos. Foram mais de 1 bilhão de euros que a AFD trouxe para os municípios mineiros fazerem projetos de sustentabilidade. Em um horizonte de 853 municípios, menos de 30 municípios apresentaram projetos para poder concorrer a essa linha de financiamento. Então, assim, o recurso está aí.
Os projetos, às vezes, têm um problema que a gente sabe, que é acesso a auxílio técnico, né? Então, nessa questão, a gente, enquanto técnicos do governo estadual, nos colocamos à disposição para poder auxiliar em qualquer tipo de projeto. Hoje, nossa equipe está reduzida, mas a gente já está começando com um projeto de reformulação, em que a gente acredita que a pasta vai ser fortalecida. Então, todo o apoio que a gente puder fornecer em termos de direcionamento técnico e direcionamento de recursos, a gente está à disposição para todos os setores, inclusive o setor agropecuário. Obrigado, Morjana. Eu queria aproveitar a oportunidade, achei a pergunta muito central, essa pergunta, e fazer aqui um comentário sobre um tema que foi falado, mas talvez ele tenha passado meio batido, viu, os colegas aqui. Eu tenho a opinião que o Brasil ele está colocando em prática o maior programa do mundo de recuperação ambiental, que é o PRA, o Programa de Regularização Ambiental. Aqui em Minas, João, nós temos mais de 800 CAR. Né? Se cada propriedade, cada imóvel for recuperar, por exemplo, 1 hectare, né, 800 mil CAR, né, inscritos e registrados. Se cada propriedade, por exemplo, estiver recuperando 1 hectare, né, então, assim, não tem paralelo também no mundo um programa dessa monta. Né? Eu acho que todos nós que militamos nessa área temos que dar toda a nossa energia, né? já que há uma perspectiva de restauração para pequenos, médios, grandes, aí atinge todo mundo. Né? E, então, é um grande exemplo de restauração e que tem a ver com a questão climática. Uma pergunta aqui da professora Thais Felicioli, não sei se eu pronunciei corretamente, do Instituto Federal de Minas Gerais de Ibirité, que é dirigida a Morjana e ao João Carlos, mas fica aberto a todos. E também o Raison. O potencial energético da biomassa é elevado, especialmente associado a resíduos agrícolas. Mas, e na prática? É uma pergunta. Os produtores já estão implementando estas tecnologias? Existem levantamentos sendo feitos para o Brasil e Minas Gerais dessa geração de energia? O potencial, sim, como eu mostrei, é um potencial bastante elevado. Começa-se as tecnologias a serem implementadas, inseridas na matriz, de uma forma bem recente. O que a gente tem bastante consolidado hoje são as térmicas movidas a bagaço de cana. Essas normalmente são utilizadas dentro do setor sucrocoleiro, né, para poder fornecer, suprir as necessidades energéticas próprias das usinas, e o excedente é jogado na rede. Então, em termos de tecnologias, eu diria que essa é a mais consolidada atualmente. Mas as térmicas a biogás também, elas estão começando a entrar em operação. Nos cenários que a gente projetou, no horizonte 2030 e 2050, elas vão entrar como margem de reserva, né, para poder suprir a margem de reserva do sistema elétrico. Hoje a gente trabalha com a margem de 30%, então ela vai ter uma participação bastante expressiva para poder cumprir essa porcentagem da margem. Você pode repetir a outra pergunta, por favor? Que foram 3. A primeira, como é que está sendo? Na prática, o segundo, os produtores já estão implementando essas tecnologias, e, por último, existem levantamentos sendo feitos para o Brasil e Minas Gerais dessa geração de energia? A questão dos produtores eu vou deixar para o João Carlos responder. Em relação ao levantamento do potencial dentro do Brasil, a CEMIG lançou recentemente, específico para Minas Gerais, o Atlas da Biomassa. É um documento que eu recomendo a leitura, porque foi feito um estudo bem consistente, né, de todos os potenciais dentro do Estado de Minas Gerais, que permeia desde os resíduos da agricultura até a questão dos dejetos do sistema agropecuário, e também a parte de biomassa, né, que vai vir para a parte de plantações mesmo, como, por exemplo, macaúba, capim-elefante, entre outras biomassas que têm grande potencial dentro do Estado. Então, esse levantamento da CEMIG, eu acredito que pode subsidiar bastante a tomada de decisão, principalmente para investidores que buscam investir nesse tipo de tecnologia dentro do Estado. E, mais uma vez, em termos de auxílio técnico, a gente da FEAM está à disposição para poder auxiliar em qualquer tipo de empreendimento, tanto de biomassa quanto solar e eólica. Deixa eu tentar colocar uma coisa interessante aqui. Primeiro, para o produtor rural, você tem que saber o que é resíduo.
Porque para pessoas, você ter restos de uma cultura é resíduo. Para a gente é matéria-prima. Então, para nós, isso é uma diferença gigantesca. Por que matéria-prima? Se você for na região do Nordeste e for pegar a vinhaça, lá, o vinhedo lá, eles usam como fonte de nitrogênio na própria atividade. O que sobrar vira resíduo. Aí sim você pode usar para geração de energia elétrica. Outra questão, você pega a questão de esterco bovino ou esterco suíno. A quantidade vai dizer se é resíduo ou não. Então, são várias questões, porque as pessoas acham que chegam, vamos botar um sistema de geração de energia aqui, etc. Não é assim, tem várias questões. Primeiro, você tem quantidade suficiente? Porque você tem que ter uma quantidade suficiente para você estar sempre tendo energia elétrica. Você tem que saber. Um exemplo claro, eu soube o que aconteceu em Minas Gerais, não sei se está acontecendo ainda, mas me disseram que se você começar a gerar energia elétrica dentro da sua propriedade rural, ou até na sua casa, gerando energia solar, se você gerar mais energia elétrica que aquele transformador suporta, o transformador explode. Porque a energia ela é direcional, ela vem da estação de gerador de energia elétrica para a sua casa. Quando você inverte, o nosso sistema brasileiro não é preparado para isso. Na Europa, a companhia de eletricidade, pelo menos nessa propriedade que eu visitei, paga pela mudança do transformador, ou seja, ele aceita que a energia suba. Aqui não, aqui quem paga é quem está querendo gerar energia elétrica. Então, nós temos todos esses empecilhos. Então, às vezes, é muito melhor para o produtor rural, em vez de você utilizar aquele resíduo, ele usa como matéria-prima. Você pega aquele esterco e você começa a jogar dentro da sua propriedade. Outra coisa, custo de transporte. Você tem que ter uma quantidade suficiente de resíduo, vamos assim colocar, tentando diferenciar, porque se você tiver uma pouca quantidade desse resíduo, você vai ter que trazer de fora, ou você vai ter que levar para outra pessoa. Isso tem custo. Então, acho que tem que ser uma coisa muito bem pensada em relação a tamanho, quantidade de matéria-prima ou resíduo, se o produtor rural quer, se o produtor rural não quer. É aquilo que eu gosto sempre de utilizar. Temos que combinar com os russos. O produtor rural está aberto a novas tecnologias. Agora, tem que ser adequada a ele, ao tamanho dele. Continuando aqui na mesma linha de raciocínio do João, a sustentabilidade ela é baseada nos 3 pilares, né? Então, e um pilar é economicamente viável. Então, para ser economicamente viável, ele tem que trazer lucro para o produtor. Então, o produtor adotar essa tecnologia, ele tem que ter um retorno envolvido. Ele tem que agregar valor à produção, ele tem que ser sustentável, tá certo? E, por exemplo, nós estamos aí fornecendo a base para que ele tome a medida do que adotar, tá certo? Do caminho que ele vai seguir. Afinal, ele é o proprietário, ele que é o empreendedor. Então, esse poder de decisão cabe a ele. Bem, amigos, infelizmente o tempo aqui já está esgotado. Nós temos aqui perguntas ainda que não foram formuladas. Eu vou pedir, então, para encaminhar essas perguntas à organização da FAENG, né, que ela depois encaminha aos palestrantes para a resposta. E, então, diante do horário, eu queria aqui, em nome da FAENG, agradecer a todos os presentes, né, e especialmente aos palestrantes, aqui ao João Carlos, ao Júnior, Morjana e o Arison, pela apresentação e por esse debate que nos foi permitido aqui fazer. Muito obrigado, então, a todos.